Bom dia a todos, meus amados irmãos. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Deixar uma breve reflexão. Vamos à leitura do texto. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. Meus nobres irmãos, estava aqui fazendo alguns afazeres no meu lar, na minha casa, e agora tirei um tempo para meditar nas Sagradas Escrituras, estudar a Palavra de Deus, buscar a Deus através de sua palavra, através de oração. Devemos sempre buscar o nosso Criador, o nosso Deus, pois é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá cada dia uma nova oportunidade para que possamos vivenciar. Devemos sempre agradecer a Deus, todo dia pela manhã, dar as primícias a Deus, ter um devocional para com o nosso Deus. Louvado seja Deus. Devemos sempre buscar refúgio nas asas do esconderijo do Altíssimo, meu amado irmão. O livro de Ruth nos relata: pois ele é o socorro bem presente na hora da angústia, da batalha, da peleja, da aflição, da dificuldade, da adversidade, dos nossos problemas do cotidiano, do nosso dia a dia, seja de uma enfermidade física, mental ou espiritual. Devemos sempre buscar a Deus, mas antes de buscar a Deus, pedindo a Deus, devemos sempre também agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pelo alimento, pelo sustento, pelo trabalho, pela moradia, pela casa, pelas vestimentas. Devemos primeiro agradecer ao nosso Senhor Jesus e devemos também pedir ajuda, suplicar, clamar, rogar, pedir. A palavra de Deus nos fala: pedi, pedi, dá-se-vos-á, né? Todo aquele que pede recebe, louvado seja Deus. Então devemos pedir, né? Pedir, clamar e buscar, mas antes disso tudo também agradecer, porque nada acontece no mundo físico sem antes que aconteça no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Eu tenho alcançado muitas vitórias, tanto espiritual também como física, como psicológica. Louvado seja Deus. Tenho enfrentado muitas adversidades, meus amados irmãos, mas eu me encontro em sobriedade. Louvado seja Deus. 1 ano e 5 meses, isso para mim é uma dádiva, é um presente. Isso não tem preço, não tem. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu era um jovem, meus amados irmãos, eu não passava 15 dias sem usar drogas. Foram quase 25 anos de uso de entorpecentes, cocaína, maconha, bebida alcoólica. Tive alguns contatos com droga sintética, pouco mais tive. Vivia no mundo das torcidas organizadas, das gangues, da pichação, dos bailes funk. Depois eu passei para as festas de forró. Tive acidente de carro, 2 princípios de overdose, tive diversas internações. Eu era um tipo de uma pessoa que eu já cheguei até fugir de clínicas terapêuticas para usar drogas. Saí às 14 horas da tarde, fui recapturado se eu não me engano, eu acho que foi a polícia ou foi o resgate, às 21h30, né, e retornei para a clínica terapêutica, né. Passava 3 meses internado, 6, 4, 5, saía, passava 15, 20 dias sóbrio e voltava ao uso dos entorpecentes, né, em casas de prostituição, em festas, em hotéis, em motéis, fazendo o que não presta, fazendo o que não agrada ao Senhor, trazendo tristeza para minha família, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, trazendo diversos problemas para minha saúde física, para minha saúde mental. Mas eu tenho alcançado graça e Deus tem visto o meu esforço, Deus tem visto a minha vontade de mudança, né? Mudança nos hábitos, no cotidiano, né? E o livro de Ruth aqui relata, meus amados irmãos, que Deus transforma o fracasso em vitória. Alguns estudiosos das Sagradas Escrituras relatam isso. O livro de Ruth é um livro de boas novas, né? Assim como a Bíblia Sagrada toda, né? São boas novas, né? Lamentações de Jeremias vos fala, né? Lembrai-vos somente daquilo que pode nos trazer esperança, né?
devemos sempre ter a esperança. E o livro e a carta aos Hebreus, capítulo 11, né, fala da natureza da fé. Devemos ter fé, né? Sempre exercer a nossa fé e saber que dias melhores virão. Mas para que isso aconteça, meus amados irmãos, existe sim a lei da semeadura, né? Devemos sempre plantar boas sementes para que assim possamos colher bons frutos, né? Porque essa lei da semeadura, ninguém fica isento dela, né? Todos nós passamos ou vamos passar pela lei da semeadura, né? Seja grande ou pequeno, príncipe ou plebeu, seja anônimo, seja conhecido, todos nós somos a árvore, meus amados irmãos. Ela é conhecida pelos frutos, né? Se plantarmos boas sementes, colheremos bons frutos, né? Então devemos sempre render graças ao nosso Criador, honrar pai e mãe. Você que é evangélico, honrar seu líder espiritual, o sacerdote, o pastor, o apóstolo, o bispo, né? Se você é um católico, deve seguir a sua doutrina, né? Então devemos sempre agradecer ao nosso Deus por tudo, né, meus amados irmãos? Louvar a Deus sempre, bendizer o nome do nosso Deus, porque não somos nada sem Jesus Cristo, né? Eu era um jovem que tomava muitas medicações, eu tomei muitas medicações pesadas, meus amados irmãos. Neosine, Amplictil, Respiridona, Aldol, mas eu fui liberto dessas medicações, sabe? Estou tomando somente 2 medicações, foi retirado agora o diazepam e diminuída a miligrama de uma das medicações aí também. Então é uma vitória, né? Se o profissional, né, o psiquiatra teve essa análise, né, teve isso aí, para mim é uma vitória, meus amados irmãos, né? Porque, repito a dizer, eu não passava 15 dias sem usar entorpecentes, né? Chegava a gastar 3 mil reais numa farra, 4 mil, cheguei a gastar até 10 mil reais em uma farra. Em 4 anos, meus amados irmãos, eu gastei muito dinheiro com mudanças de apartamento, hospedagem, hotel, drogas, bebidas, mas foi muito dinheiro mesmo, assim, incalculável, sabe? E vivia num mundo promíscuo, num mundo de prostituição, lascívia, imoralidade, uso de drogas, coisas que não agradam ao nosso Deus. Mas não é hora de dar meu testemunho, porque tudo é um processo. Existe o processo de libertação e existe o processo de santificação, né? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Crê somente e tu verás a glória de Deus, porque agindo Deus, quem o impedirá? Mas devemos sim ter fé, mas também a fé sem obras, ela é morta, né? A Ruth, né, meus amados irmãos, simplificando, explanando todo o livro de Ruth, né? A vida de Ruth, ela tinha diversas qualidades, meus amados irmãos. Ela era uma mulher trabalhadora, amável, valente. Essas qualidades, ela também era fiel. Essas qualidades proporcionaram para a vida dela uma boa reputação naquele tempo. Ou seja, o caráter dela era moldado, ela tinha um caráter íntegro, reto, ela era uma pessoa temente a Deus. Devemos sempre buscar o temor de Deus, né? Buscai a Deus com temor e tremor, né? Sempre rendendo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois sem Deus nós não somos nada, né? Ele é que nos dá o fôlego de vida. Todo dia Ele é que nos dá a oportunidade de vivermos o dia, né? Então devemos sempre que render graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e sempre pedir, e antes disso tudo agradecer ao nosso Deus, pois sem Deus nós não somos nada. Vou voltar aqui a meditar mais um pouco nas Sagradas Escrituras. Estava fazendo aqui coisa que eu fazia nas clínicas terapêuticas, nas casas de recuperação, nas comunidades terapêuticas, meus amados irmãos, a laboterapia, né, meus amados irmãos? Quando eu tiro para fazer esse serviço
na minha casa, louvado seja Deus. Eu faço com excelência, eu faço com amor, e isso é bom para a alma, para a mente, para o corpo, né? Isso é bom, né? Um ambiente limpo, um ambiente a qual a gente convive, né? Ela nos traz uma paz, um bem-estar, né? Um ambiente onde existe a limpeza, onde existe a organização, né? E isso transmite para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito um bem-estar, né? Traz uma leveza para a nossa casa, né? Então o lar da gente deve ser organizado, deve ser limpo, deve ser bem cuidado, deve ser bem zelado, né? E devemos também cuidar do nosso corpo físico, né? Eu, para a honra e a glória do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu cheguei a pesar 135 quilos, né? Eu tinha muita dificuldade, minha alimentação era bastante desequilibrada, desregrada, né? Mas agora eu me encontro com 101 quilos a 102 quilos no máximo, né? Eu tenho 1,88 m, né? Então também mais uma vitória, né? Eu venci a obesidade, né? E pretendo diminuir mais, né? O meu peso, né? E é isso, é uma vitória dia após dia, e vamos assim conquistando dia após dia melhoras em todos os aspectos, né? Seja no corpo físico, seja na alma, porque a alma é a mente, vontade e emoção do ser humano, né? E devemos também cuidar do nosso templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e devemos cuidar do nosso espírito, né? Devemos sempre se posicionar na condição de servo obediente, temente, reto, íntegro aos seus estatutos, aos mandamentos de Deus, aos preceitos e aos decretos. E para aqueles que gostam das Sagradas Escrituras, buscai a Deus, crescei na graça e no conhecimento, né? E tentar colocar em prática aquilo que eu estudo, que eu leio, que eu medito, né? Examinai as Escrituras, né? Aqui contém a verdade, né? Eis que o verbo se fez carne, né? João 8, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né, meus amados irmãos? Mas também existe um versículo, né? Não podemos pegar versículos isolados. Esses versículos que eu estou citando aqui para vocês, eu faço uma sugestão para vocês, que vocês leiam todo o capítulo para entender o contexto, né, que esse versículo está inserido, né? Louvado seja Deus. Mas não devemos também inventar pretexto para chegarmos a pecar, né? Pois a Bíblia também vos relata: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então devemos ter sabedoria, discernimento, prudência em tudo que vamos fazer aqui neste mundo a qual nós vivemos, e, digamos, de passagem, estamos somente de passagem, né? Com um pré-requisito e com uma ordenança: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor Jesus. Se nós nos calarmos, até as pedras clamarão, né? Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, que Ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que existe em nossa cabeça, e não há uma folha sequer que caia de uma árvore se não for a permissão de Deus. Então, meus amados irmãos, se Deus permitiu que você acordasse neste dia de hoje, tomasse seu café da manhã, tivesse seu devocional, fizesse sua higiene pessoal e fosse para o seu trabalho, creia, meus amados irmãos, que foi Deus que permitiu, pois Ele é o dono da vida. Ele é que nos dá a vida, Ele é que nos proporciona esta oportunidade dia após dia. Então devemos sempre agradecer o nosso Criador, o nosso Deus que está acima de tudo e de todos. Louvado seja Deus. Vou ficando por aqui. Forte abraço.